a gente pode perder para um outro profissional do mercado que resolva dar mais previsibilidade para ele, né? Não, eu garanto uma rentabilidade de 10%, eu garanto para você uma rentabilidade mínima de 6%. Bom, continuando a nossa série sobre viéses comportamentais, o viés que eu queria falar hoje é o viés do excesso de confiança. E já aproveitar também e falar um pouco sobre a falácia do especialista. O viés do excesso de confiança, ele traz que a maioria das pessoas possui um excesso de confiança. Há diversos estudos conduzidos por neurocientistas que falam que a gente, quando está avaliando as próprias habilidades, a gente tem uma tendência de nos avaliarmos acima da média, né? Quando, na verdade, a gente tem uma grande chance, né? Existe uma grande probabilidade de nós estarmos com a média, né? Esses estudos, eles trazem que mais de 70% das pessoas se avaliam acima da média. E se isso fosse verdade, a própria média deixaria de ser a média, né? Fazendo uma ponte com esse viés do excesso de confiança, existe a falácia do especialista, tá? Onde fala que os especialistas, eles têm esse excesso de confiança ainda mais aflorado, né? Eles tendem a supervalorizar essa parte ainda mais do que a maioria, né? De se avaliarem acima da média mais do que a maioria. Tem um estudo, tá? Que eu tirei desse livro aqui, que inclusive está no Kindle, né? Que é The Little Book of Behavioral Investing, que é do James Montier. Ele faz um comparativo entre as previsões dos profissionais do tempo, né, que fazem as previsões do tempo, e os médicos. E fala também que esses profissionais do tempo tendem a acertar muito mais nas suas previsões do que os médicos. Mas não porque um profissional seja melhor ou pior do que o outro. É simplesmente porque os profissionais do tempo, quando eles vão passar uma previsão, eles abrem um intervalo deles, né? Eles, por exemplo, eles falam que existe uma chance de ter pancadas de chuva hoje, ou a temperatura pode variar entre uma mínima de 10 graus e uma máxima de 20 graus, né? Enquanto os médicos, eles tentam ser bem mais assertivos nas suas previsões. Agora convenhamos, né? No outro lado da mesa, a gente prefere também que os médicos sejam mais assertivos nas suas previsões. Imagina você chegar, por exemplo, para um médico e falar: doutor, eu estou com uma dor de cabeça, né? O que é isso? E o médico chegar para você e falar assim: olha, existe uma chance de ser uma enxaqueca, mas pode também ser um tumor maligno no seu cérebro. Eu vou te receitar esses remédios aqui, e se você morrer, aí é porque era realmente tumor no cérebro, né? Então a gente, por outro lado, a gente busca por previsões mais assertivas. Eu posso falar aqui dentro que também existem vários casos de investidores, de clientes que querem mais certeza, né? Eles, então tá bom, se eu colocar mais risco, quanto que eu vou ganhar em relação a uma carteira conservadora? Olha, não tem como a gente saber isso. A gente sabe que existe uma chance de, no longo prazo, com volatilidade, com oscilações, você ganhar mais do que uma carteira conservadora. Mas a gente não consegue dar essa certeza. Então, o ideal, principalmente o especialista, é ele ter mais humildade sobre a sua capacidade e perante a incerteza, né? E aí a gente trabalhar com, digamos assim, entendendo, né, essas limitações, a gente trabalhar com recursos que preparem melhor, né? Então, por exemplo, se o médico faz a previsão dele, dá o diagnóstico dele, mas pede outros exames para ter mais certeza se aquele diagnóstico foi correto, né? Nós, por exemplo, profissionais do mercado financeiro, a gente pode passar uma previsão do que uma carteira conservadora, moderada ou agressiva pode entregar de resultado, traçar um cenário base, mas também colocar naquela carteira, né, naquela sugestão, investimentos que defendam caso aquele cenário base não se concretize, né? Que é o que a gente fala de hedges, né? Proteções, como por exemplo o ouro, o próprio Bitcoin, que é uma tese ainda não confirmada pelo tempo, mas até agora já se mostrou também uma proteção. Você dolarizar o seu portfólio. Então, a gente tem hoje, né, acho que todos os profissionais, todos os especialistas, a gente tem mecanismos em que a gente consiga mitigar isso. Mas é muito importante a gente entender como especialista
a nossa incapacidade, né, perante as nossas limitações perante a incerteza e perante a nossa própria verdadeira habilidade, né? Um outro ponto, é muito importante, além de a gente entender isso, que a gente eduque o público, né? A gente eduque, explique para os nossos clientes, explique para os nossos pacientes isso, porque senão a gente acaba perdendo eles por uma falácia que soe melhor aos ouvidos deles, né? Então, por exemplo, eu chego para o meu cliente e falo assim, olha só, existe uma chance, o cenário base que a gente trabalha é esse, mas pode ser que ele não se concretize. Por isso, a gente vai ter esses hedges aqui, essas proteções na carteira. Eu não tenho como te dar uma certeza de quanto esses investimentos irão render, né? Se a gente não educar os nossos clientes, o nosso público para isso, a gente pode perder para um outro profissional do mercado que resolva dar mais previsibilidade para ele, né? Não, eu garanto uma rentabilidade de 10%, eu garanto para você uma rentabilidade mínima de 6%. E não que esse profissional seja melhor do que eu, né? Ou melhor do que a gente, né? Apenas a retórica dele, a história que ele conta, é uma história mais, digamos assim, soa melhor aos ouvidos de quem está escutando. Então, se você gostou desse vídeo, se esse viés faz sentido para você, deixe nos comentários aí, passem seus feedbacks e não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, tá bom? Até a próxima!